Olá amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar sobre o italiano chamado Corrado Malanga. Ele é um hipnólogo, o Corrado, né? Ele é um ufólogo também, ele é hipnólogo. Então ele fez muitas pesquisas hipnotizando as pessoas abduzidas, né? E começou a descobrir coisas muito interessantes através dos estudos dele e tal, e agora ele é um cara que ele tem revolucionado aí o meio ufológico com essas novas perspectivas, essas novas descobertas que ele tem colocado pro pessoal aí, né? Através das experiências, resultado das hipnoses dos abduzidos, né? Do que o próprio pessoal está contando para ele quando estão nas situações de abdução. Então, interessante, né? Então esse Corrado Malanga, ele tem falado nos lux, né? Os lux seriam parasitas cósmicos, seres de plasma, né? E esses lux, eles também interessados, né, em dominar a raça humana por causa que nós somos alimentos para eles, né? Então eles se associam com outras raças de extraterrestres físicos, no caso, né? E eles trabalham junto, cada qual com os seus interesses aqui. Então acontece uma série de coisas estranhas durante as hipnoses dele, a gente vai colocar algumas aqui, entendeu? Esses lux, para vocês entenderem, né, que são esses parasitas cósmicos, eles teriam tecnologia, eles teriam a capacidade de se apoderar das nossas almas, né? Então, só que aí fere a questão do livre-arbítrio. Então assim, ó, eles não podem chegar e se apropriar da alma. Mas se eles conseguirem convencer os caras a entregar a alma para eles, aí, né? Então eles apelam para o engano. Então aí eu já pensei, pô, quantas vezes eu ouvi falar das pessoas que para ter sucesso aqui vendem a alma para o diabo? Será que é disso que nós estamos falando? Será que é isso que nós estamos descobrindo agora? Né? Não sei, mas o professor Corrado lá, ele coloca algumas coisas assim, né? Então a gente está numa batalha agora, né, que se descortina, da tecnologia desse povo aí que quer nos dominar, né, contra a nossa consciência. A nossa consciência é uma verdadeira arma contra essa tecnologia deles que eles usam para nos aprisionar, né? Então vamos começar a ver como é que funciona isso, gente. Os ETs, eles usam de tecnologia e de artifícios para nos iludir. Então, quando eles conseguem nos convencer, né, e a gente entra, a gente cai na conversa deles, e daí a gente acaba sem querer, sem saber, né, que está sendo enganado, autorizando eles a ficar com a nossa alma. Então muita gente por aí vende a alma pro diabo achando, ah, morreu mesmo. Cara, parece que não é bem assim. Para nós poder entender um pouquinho o que vai acontecer agora, a partir daqui agora, esse Corrado, ele montou uma tabela, que é essa que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Então nessa tabela aqui a gente tem, né, ele divide o nosso corpo, a nossa existência, o nosso ser todo, né, que ele seria constituído de alma, de espírito, de mente e de corpo, né? E então ele colocou, no caso, 4 níveis, vamos colocar assim de 0 a 3, né? 0, 1, 2 e 3, para especificar, né, os níveis de cada um, como é que isso funciona nessa história. E junto com a alma, espírito, mente e corpo, nós temos a consciência, a energia, o espaço e o tempo, né? Então, cada uma desses detalhes dessa coluna de pé aqui, que é alma, espírito, mente e corpo, tem níveis diferentes de consciência, de energia, de espaço e de tempo, como está aí. E isso é importante a gente mais ou menos entender isso aqui para perceber o que o Corrado Malanga explica depois disso aqui, gente. Então, a consciência, segundo o Corrado Malanga, né, ela está implícita em nossa mente, no nosso espírito e também na nossa alma, ok? Mente e espírito não são eternos, mas elas têm noção de espaço, né? A mente e o espírito têm noção de espaço e tem muita energia, ok? A alma, vocês podem ver ali que ela não tem noção de tempo, então ela é atemporal, né? E ela é eterna, ela é imortal justamente porque não tem essa questão do tempo, né? Então esses detalhes são importantes para nós entender o que vai se descortinar mais tarde ali, gente, tá ok? Então tá, a abdução, segundo o Malanga, né,
É um sequestro da alma, né? É claro que a gente deve ter vários tipos de abdução por seres diferentes, coisa e tal. A gente tá falando de um grupo de seres que são esses obsessores e os que trabalham negativamente junto com esses looks, né? Denominado assim pelo Malanga. Então, vamos lembrar, os looks são os seres de plasma, né? Os parasitas cósmicos, ok? Que se alimentam da nossa energia. E aí depois, junto com eles, nós temos os seres físicos. Aí entram reptilianos, entra um monte de coisa. E num determinado momento ele vai citar também ali os militares. Vocês vão entender como é que funciona isso, né? Só que eles já estão mais ou menos imaginando que esse formato, né, essa forma de militares que se apresentam lá, ou seriam militares humanos trabalhando em conjunto com eles, o que é muito possível. Já falei várias vezes aqui, relatos de vários militares, né, como o Bob Jean, como o Sargento Clifford e vários outros, né, que trabalharam com essas entidades, trabalharam com esses seres. O Sargento Clifford, ele chega no momento ali a se emocionar falando que não existe uma lei para proteger os ETs bons que vêm nos visitar, que quando eles caem na mão dos militares ali, eles são maltratados pra caramba. Mas voltando ao assunto lá, então esses militares poderiam ser militares realmente humanos, ajudando eles em alguma missão, ou poderia ser, o que a gente está vendo bastante ao redor do mundo aí também, a questão dos reptilianos que tomam a forma que eles querem para se apresentar para a gente. Então eles poderiam estar tomando essa fórmula de militares para se apresentar. Por que isso? Porque o Malanga descobriu que em algumas abduções, quando a alma se separa do corpo e a alma tem a percepção do que está acontecendo, ela automaticamente ela fulmina esses seres vivos. Esses seres vivos que eu digo que eles são de matéria, né? Que no caso, por exemplo, para nós entender melhor, o Conrado Malanga, ele faz uma sessão de hipnose por uma menina que ela tinha sido abduzida, né? Essa menina, quando ela se dá por conta que ela sai do corpo, ok? Que ela sai do corpo, a alma dela se dá por conta, né? A alma dotada de consciência, lembrem-se que quando a gente está mergulhado no corpo aqui, muita coisa fica a nível subconsciente. Quando o nosso corpo sai da nossa alma, tudo vem à tona. Me perdoe. Quando a alma sai do corpo, tudo vem à tona e daí essa alma fica absolutamente inteirada com um todo, né? Então muita coisa que quando a alma está incrustada no corpo, ela fica limitada e não consegue enxergar os outros espectros de visão, coisa e tal. Quando ela se projeta do corpo, tudo se faz visível. Então no momento que essa jovem está sendo abduzida, né, um dos seres que eram, segundo o Conrado Malanga, ela descreveu eles como reptilianos com cara de rã, né? Então tinham 3 no quarto dela. E daí quando eles estavam carregando ela no ombro e essa menina sai do corpo e a alma dela percebe o que está acontecendo, imediatamente, automaticamente a alma dela fulminou. Eles se incendiaram, 2 seres se incendiaram. E daí então, e o Malanga, né, porque tudo isso está sendo relatado durante uma hipnose, aí o Malanga vai conduzindo a conversa e pergunta, mas então, assim, ó, se tu tem esse poder maravilhoso de pulverizar, de queimar, de desintegrar, seria a palavra certa, né? Tu desintegrou os outros 2, por que tu não desintegrou aquele que estava te carregando? E daí ela diz, sim, um princípio bem... Né, se tem uma pessoa te carregando e ela desaparece, teu corpo vai cair, tu vai se machucar. Então foi mais ou menos isso que ela disse. Então ela fulminou os outros 2 seres, e este ser que a estava carregando, quando percebeu seus 2 colegas serem incinerados, né, ele jogou a jovem de volta para a cama e fugiu. Então o Conrado Malanga, ele diz, nossa, que maravilha, né? Nossa alma tem a capacidade de se defender e parari parará. Que interessante, né? Aí, só que com o passar do tempo, essa jovem voltou a ser abduzida. E ela, né, e de novo o Dr. Malanga disse, não, mas eu não estou entendendo, porque se da outra vez a alma, né, ela teve essa capacidade de desintegrar os caras, por que agora ela não fez isso de novo automaticamente? Eles vieram, abduziram e essa alma foi simpática a essa abdução.
Por que que ela não reagiu que nem ela reagiu da outra vez? Daí então ele descobriu o primeiro passo em relação à programação da alma para eliminar esses seres. Na verdade, na segunda vez que ela foi abduzida, agora memorando melhor o que foi explicado pelo Malanga, né, tinham seres diferentes. Os primeiros eram aqueles reptilianos com cara de rã, né? Nessa segunda abdução que ela relata, tinha os seres reptilianos e também tinha os militares. Então assim, ó, no momento que essa menina, que a alma dela, nessa segunda abdução, ela vê aquele grupo trabalhando com ela, os reptilianos, a alma dela fulminou imediatamente. Né? Eles foram incinerados imediatamente. Só que os outros que estavam trabalhando no corpo dela, né, que seriam os militares, né, a eles nada aconteceu. E daí então a jovem continuou sob o domínio dos caras. E daí então, se aprofundando nos estudos, o Conrado Malanga descobriu que tinha que ser feita uma programação da alma. Justamente, lembra aquela tabela que a gente viu antes, né? Que falava que a alma não tinha noção de tempo. Então tu não tinha como programar a alma para dizer, olha, se isso acontecer de novo no futuro, você vai se defender. A alma não compreende futuro, passado, coisa e tal, porque ela não tem tempo. Então ela é atemporal, então tem esses problemas aí. Então, na verdade, o Malanga, ele descobriu, né, que tu tem que fazer uma programação da alma independente de tempo para que ela fulmine os seres também independente de ser. Por causa que ela já tinha programado para ela que os reptilianos eram nocivos, mas ela não tinha programado que os militares eram nocivos, até porque eles se apresentavam em forma humana. Daí aquela dúvida do Malanga de não saber se eram militares aqui que trabalhavam, humanos no caso, que trabalhavam junto com os caras, ou se eram reptilianos que assumiam a forma de seres humanos militares justamente porque eles sabiam que quando eles eram vistos como reptilianos, automaticamente eles eram fulminados. Então ainda temos essa dúvida, né, em relação a tudo isso. Mas olha que interessante tudo isso, né, pessoal? Então, no momento que ela conseguiu programar a alma dela para que fosse feito essa defesa, independente de qual ser que a abduzisse, fossem seres físicos, fossem seres, né, a coisa deu mais ou menos certa. Mas assim, ó, um outro ponto interessante ainda foi que, numa dessas abduções, o Conrado Malanga ele conseguiu se comunicar através do corpo. A entidade que ele se refere nesse caso, né, era um dos Lux. Os Lux que são aqueles que se apoderam da tua alma. Eles tiram uma alma de um corpo e jogam uma outra alma dentro. E tem até a questão de plantar consciências, né? Então aquela coisa que a gente fala de zumbi, não sei o que fica só o corpo. Tem umas coisas confusas aí, viu, gente? Por causa que a alma vai para algum lugar que eles tiram e colocam outra dentro da pessoa, e daí aquela pessoa fica meio boba, não reconhece mais, é umas coisas muito loucas. E agora a gente está vendo essa outra versão. Por causa que essa questão dos zumbis, na África lá, né, inclusive tem um país lá, que quando falou, acho que foi no History, eu vi um programa sobre os zumbis, e isso é tão sério lá, né, e a crença é tão grande nessa questão aí, que tem uma lei que é proibido tu tornar uma pessoa zumbi, é proibido, é crime no caso. E teve um cara que fez isso com o filho, né, dizem que ele fez o ritual lá e tirou a alma do filho, que ficou o corpo do filho vegetando lá, e esse pai foi preso. Né? E esse filho parece que se levanta do caixão e volta para casa andando. Estava sendo velado. Então, tem umas coisas muito doidas aí, gente. E ninguém mais reconheceu o filho. E o cara ficava acorrentado na cama. E lá, de acordo com as leis deles, lá, não sei por que razão, eles deixavam o cara acorrentado lá, né? Por causa que eles não tinham mais alma, não tinham mais consciência, não tinham mais a noção, e eles não sabiam o que ele poderia fazer. E o cara ficava acorrentado né, com aquele olhar distante, assim. Então vai saber o que está acontecendo, né, cara? Tem ligação isso? Não tem? Estariam trabalhando alguns daqueles pajés, não é bem pajé o nome, né, mas aquelas entidades lá que fazem todos os rituais e tal, eles teriam, no caso, essas entidades que desceriam para eles lá seriam esses Lux, referidos pelo Conrado Malanga, né? E lembrando que eles são, se os Lux são seres de plasma, são parasitas cósmicos e apreendem, aprisionam a nossa alma através de uma tecnologia. Quando o pessoal está relacionando agora os arcontes com uma tecnologia que nos aprisiona, será que não tem relação? Olha como começa a ficar interessante isso tudo, né?
Mas então, agora para terminar com chave de ouro essa questão, para nós ver o poder total da nossa alma, né? É o seguinte, nessa hipnose em que o Conrado Malanga conseguiu falar com o próprio Lux, que falou através do corpo da menina abduzida, né? A gente até pode pegar... seria como fosse um tipo de exorcismo, né? Quando ele tirava os looks das pessoas, o Conrado Malanga. Só que como eles não são espíritos, né? A gente, obsessores, a gente tem essa história do exorcismo para os espíritos, né? Mas como chamar os looks que não seriam espíritos, seriam essas entidades, esses parasitas cósmicos, como eles chamam, né? Então vamos adiante. É muita coincidência, muito assunto se cruzando aí, né, gente?